Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, uma ótima quarta-feira, dia 17 de dezembro. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Que madrugada poderosa. Hoje a nuvem profética estava sobre o nosso tempo de devocional, o nosso tempo de oração. A nuvem profética está, na madrugada, mas hoje ela estava bradando, estava muito forte. Amém? Glória a Jesus, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Aqui está chovendo bastante. Amém? Glória a Deus. Obrigada, pastora Nani. Aqui está chovendo bastante, gente. Começou a chover bastante. Pronto. Shalom, shalom, gente. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Já declaro um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Como é bom acordar de madrugada, né? A gente que acorda de madrugada, o dia que para, uma semana de acordar de madrugada, a gente estranha, a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Sim ou não? Glória a Deus. Gente, hoje nós vamos ler um texto que eu gosto muito e vai casar muito com aquilo que eu quero trazer hoje para vocês. O Vale de Ossos Secos, É uma das passagens mais conhecidas do profeta Ezequiel. Você já sabe que o profeta Ezequiel é um dos profetas maiores porque dentro das coisas que ele escreve e traz, ele profetiza sobre o Messias, ele profetiza sobre as coisas vindouras, amém? Aleluia! E eu quero que vocês, gente, já comecem a se preparar para o ano de 2026. Eu deixei para a gente dar o start da nossa consagração em prol da conferência, em prol de tudo aquilo que nós vamos viver o ano que vem. Então, assim, bem no comecinho de janeiro, nós já vamos, Todo ano eu faço um PDF e a gente começa uma consagração, certo? Então, esse ano nós vamos começar também, tá? E esse ano é sobrenatural o que Deus me deu pra gente viver. É algo, assim, muito profético, muito profético. Eu quero que vocês se preparem, tá? Quero que vocês se preparem para algo estrondoso que Deus vai estar fazendo. Aleluia! Glória a Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia. Amém? Toda a honra e toda a glória a Deus. Amo chuva, amo esse tempinho para ficar dentro de casa. Eu tô aqui na praia, Meu irmão veio pescar, mas eu não gosto de praia, eu não gosto de entrar no mar, não sei se você sabe disso. Eu prefiro ficar dentro de casa. Eu sou dessas, eu não sei se você também não gosta. Eu até vou na praia, mas eu não gosto de entrar na água, gosto de ficar dentro de casa, amém? Prefiro, gente, eu acho que eu sou, entre as estações, fala pra mim. Esse negócio das estações eu vou falar na escola profética. As estações nós temos inverno, outono, primavera e verão, certo? Então, essas questões ou seja, tem muito a ver, tem algo profético nisso, mas isso aí eu só vou abrir com vocês na escola profética. E eu sou do outono e do inverno, eu gosto muito da primavera também. Verão, calor, não sou muito chegada não, Porque o calor que pelo menos eu tô acostumada é um calor do Mato Grosso, é um calor muito forte, amém? Gente, se tiver mudo pra você, entra e sai novamente, tá? Se tiver mudo, tá? Olha o profeta Frederico. Somos os profetas do ar-condicionado. Profeta Frederico, vigia. Tá muito Nutella esse profeta aí, hein? Olha o que o seu apóstolo disse, que você tá muito Nutella. Não, gente, mas eu gosto de casa. É verdade. Eu fico agoniadinha quando eu saio assim, aquela areia, o mar não faz a gente ficar grudando assim, eu fico agoniada na vida. Amor? Fico agoniada. Mas faz parte. Amém? Glória a Deus. A gente tem tudo o DNA da apóstola. Aleluia. Glória a Deus.
Olha só o que o Fred tá falando, amor. Vai ter que fazer vai ter que pegar, vai administrar o Fred. Diz que a burguesia opera no viver dele. Tá amarrado, Fred. Olha aí o profeta Ivonei, profeta contemporâneo. Gostei, profeta Ivonei. Gostei. Estão precisando passar pelo Legendários com o Apóstolo. E com o profeta Ivonei também, né, amor? Isso. Ó, vocês estão precisando tudo pro Legendário. O profeta Ivonei faz Legendário, o Apóstolo Júnior já fez Legendário. Vou mandar vocês tudo pro Legendário. Pra vocês virem mais matuto, né, amor? Mais... O Fred é essencial, hein? Leva o Gustavo, o Fred, leva todos. Amém? Vocês estão dando risada, né? Gente, mas, né, brincadeiras à parte, abram Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Eu amo essa passagem. Vamos orar para nós começarmos? Querido e bom Deus, nós te glorificamos por mais essa manhã. Senhor Deus, desperta, Senhor Deus, o nosso espírito agora para desfrutar dessa palavra. Abre, Pai, os céus de glória, Senhor Deus. Expande a nossa mente espiritual, Senhor Deus, para absorver, Pai, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor Deus, nós queremos agora, Pai, desfrutar, Pai, de um alimento, Senhor Deus, um alimento sólido, Senhor Deus, na Tua presença. Senhor Deus, obrigada por cada devocional da manhã. Eu te glorifico e te agradeço, eu te enalteço, Senhor Deus, porque o Senhor tem me usado, Pai, nesses devocionais. Que aqui agora não seja eu, mas o Teu doce e amoroso Espírito Santo através da minha vida. Senhor Deus, nessa manhã nós proclamamos que nós te amamos e somos sedentos e famintos de Ti. Que o governo do Espírito Santo seja estabelecido através das nossas manhãs. Obrigado, Pai, pela nuvem profética a qual o Senhor tem derramado sobre esse ministério. Eu te louvo e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vamos lá. Abram comigo em Ezequiel 37. Essa é uma das passagens que eu mais gosto do livro do profeta Ezequiel. Então nós vamos estar lendo. Amém? Não é muito grande, tá? Quem conhece essa passagem? Onde Deus leva o profeta num vale cheio de ossos secos, ou seja, um lugar cheio de morte. Amém? Então vamos ler aqui. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Aqui nesse contexto, em primeira instância, olha só, a mão do Senhor veio sobre mim. A mão do Senhor é a presença do Senhor, a glória do Senhor veio sobre Ezequiel. E aí, e o Espírito do Senhor me levou a um vale de ossos. E ali, o profeta Ezequiel, ele tem o quê? Um arrebatamento de espírito, aonde ele vai para um lugar, ele vai para um vale cheio de ossos. E ali Deus vai perguntar para ele assim: filho do homem. E aí o contexto é que naquele local o vale estava coberto por ossos sequíssimos, ossos secos, ou seja, o símbolo de morte, símbolo de ausência de vida, símbolo de ausência de esperança. Aí Deus vai perguntar: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? E aqui eu vejo que Ezequiel é muito inteligente, que ele fala: Senhor, só o Senhor sabe. Porque realmente isso estava somente na capacidade
soberana de Deus. O homem não podia dizer. Então, aí presta atenção. Então ele disse, quem disse? Deus, profetize a estes ossos e diga. Deus não podia muito bem falar, ossos, ressuscitem, mas Deus está usando uma voz profética para falar a sua vontade, para proclamar o que ele quer fazer, para trazer, tá, a evidência da sua vontade através da palavra. Amém? Deus opera no espiritual, mas a palavra tem que acontecer no natural. Amém? Então Deus está dando um comando a Ezequiel. Então profetize a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e trarei de volta a vida. Porei carne e músculo em vocês e cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Amém? Aqui, essa primeira parte, ela mostra para nós como funciona a voz profética, como funciona a engrenagem do profético. Ou seja, a mão de Deus, a presença de Deus tem que vir sobre nós. Deus tem que, de alguma forma, nos mostrar um vale de ossos secos, através de uma visão, através de uma percepção espiritual, aquilo que ele quer fazer. Nós precisamos entender a vontade de Deus para daí então profetizar. Agora, por que Deus precisa de uma voz natural, sendo que ele é o próprio Deus? Porque Deus opera dentro do profético. Deus está no âmbito espiritual. E Deus está tomando alguém para trazer uma voz natural do que é a sua vontade, para que aquilo venha se cumprir. Deus trabalha através da palavra, amém? Então, Deus, ele usa os seus profetas, as suas profetisas, através da palavra, mas o profeta tem que discernir a vontade de Deus. Então, primeiro Ezequiel vai no vale de ossos secos, entende o contexto, Deus fala com ele, então ele profetiza, tá? Agora no 7. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em tudo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, prestem atenção aqui. Ezequiel começou a profetizar, mas nada aconteceu no primeiro momento. Mas aí, enquanto ele profetizava, aí o texto mostra para nós que depois de um tempo dele profetizando, então eu quero que você entenda. Muitas vezes nós vamos profetizar, nós vamos declarar e nada nós vamos ver. Mas isso não significa que não está acontecendo. Mas daqui a pouco ele escuta um osso batendo no outro. Olha só. No 8 agora. Então, enquanto eu observava músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respirava. Presta atenção. Então, enquanto Ezequiel profetizava, um osso se juntou no outro, o esqueleto. Aí, de repente, a carne começou a cobrir os músculos, os tendões, e todo o sistema começou a se regenerar, mas ainda não respiravam. Tá? No 9 agora. Então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano, o fôlego da vida venha dos 4 ventos, sopre nessas corpos. O fôlego não é o vento que dá a vida, mas está falando o fôlego da vida, o Espírito do próprio Deus, que venha, olha só, que venha dos 4 ventos, que venha do norte, do sul, do leste, do oeste, sopre nesses corpos, para que voltem a viver. Amém? Eu conto ou não conto? Conto ou não conto? Vocês querem que eu conto? Por isso que eu falo, vocês têm que ler a Bíblia com revelação, tá? Aqui tem uma receita de oração para quando alguém morre você orar por ressurreição. Aqui tem uma receitinha de bolo, mas isso aí eu vou dar na aula
Eu só estou falando, aqui tem uma receitinha de bolo de como orar para que uma pessoa venha ressuscitar. Mas essa eu vou dar na escola profética para vocês. Me lembrem, tá? Certo? A forma de orar, tá? Eu só vou falar o que tem aqui. Aqui nesse primeiro instante aqui tem o quê? Tem uma receita de como orar por pessoas para a ressurreição. Pessoas que morreram. Na África acontece muito isso. Amém? Pegaram ou não? Olha só, no 9, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes essa mensagem. Assim diz o Senhor soberano, o fôlego venha dos 4 ventos e sopre nesses corpos para que voltem a viver. Aqui é o fôlego da vida. Amém, queridos? E tudo só pode acontecer hoje através do nome de Jesus, tá? Então não faça nenhum tipo de oração isolando o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele é o selo da oração, certo? Amém? Agora no 10, anuncie a mensagem como ele me havia ordenado. E espírito entrou nos corpos. E espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Olha só que tremendo. Então aqui a gente vê que o profeta é levado num vale de ossos seco, onde tinha uma morte brutal, morte absoluta, um lugar sem esperança. E aí, à medida que a palavra é liberada, primeiro se junta os ossos, depois carne e pele. Aí quando o fôlego é liberado, eles retomam a vida, tá? E aí eles se posicionam em um exército numeroso, em um exército posicionado. Ou seja, Deus, ele nos usa para profetizar em lugares, queridos, secos. O profeta, por que o diabo odeia o profeta? Porque o profeta, ele consegue ressuscitar lugares, pessoas, circunstâncias. O profeta consegue ressuscitar ministérios mortos dentro do coração de alguém. Nessa mesma engrenagem que nós estamos vendo Deus usar o profeta Ezequiel. Então os ossos secos significa morte prolongada, abandono, esgotamento, morte brutal. Aí quando ele profetiza a palavra que Deus ortoga ele a dizer, a vida, o milagre começa a acontecer. E aí você vai ver que começa um barulho de ossos se juntando. Então toda vez que você profetiza, um barulho começa a trazer um estrondo no mundo espiritual. Ainda que você não veja ainda completo, mas um barulho de ossos secos começaram a se movimentar. Algo que não tinha vida começou já a voltar a ter vida. Algo que estava ressequido, algo que para você e para muitos que viam falavam, isso aí não tem jeito, essa circunstância já morreu. De repente, quando você começa a profetizar, ainda que você não veja completo, mas um movimento, um barulho já começou a acontecer, um ajuntamento de coisas já começou a se fazer no mundo espiritual. O fôlego da vida, ou seja, sem o Espírito de Deus, nada tem forma, sem o Espírito de Deus, nada acontece, certo? E aí depois a gente vai ver um grande exército se posicionando, tá? Então a gente vai ver que Deus, ele precisa, antes de ressuscitar a área da vida de uma pessoa ministerial, a área da vida de uma pessoa conjugal, ele tem que ressuscitar a área espiritual primeiro. Deus tem que ressuscitar a área espiritual. Queridos, não existe transformação sem Deus ressuscitar a área espiritual. Então tem gente que está hoje passando por diversas circunstâncias, mas se você não for ressuscitado na área espiritual, não tem como. Então abra aqui comigo, agora no 11, tá? Vamos lá, abra no 11, agora. Glória a Jesus. No 11. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, tornamos-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Então, Deus está falando, Ezequiel, esses ossos, esse vale representa o povo de Israel, que já perdeu a esperança, que já não sabe mais se vai ter alguma coisa boa para eles. A nossa nação acabou. Portanto, no 12, profetize para eles e diga, assim diz o Senhor soberano, o meu povo,
Eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Amém? Então Deus revela que os ossos representam a casa de Israel. Então, muitas vezes Deus pode nos mostrar uma cidade, Deus pode nos mostrar um local, Deus pode nos mostrar uma imagem. Então aqui Ezequiel vai ver um vale de ossos secos e Deus está trazendo para ele a rema. Fala assim, olha, esse vale representa o povo de Israel que perdeu esperança, o povo de Israel que acha que eles não valem mais nada, que nada de bom vai acontecer na vida deles, certo? Então eles falaram aqui, ó, olha só o que o povo de Israel disse. Deixa eu ver aqui, ó, tornamo-nos ossos velhos e secos e não há mais esperança, certo? Então, Deus usa seus profetas em lugares que não tem mais esperança, em lugares que, ainda que as pessoas estejam vivas, mas parece que estão mortas, vivendo dentro de um corpo, mas mortas espiritualmente. E o profeta dentro dos 5 ministérios eclesiásticos, o profeta tira chamado para fora, o profeta tira destino profético para fora. Então, quantos de vocês não estão hoje posicionados porque vocês receberam uma palavra profética e você estava tão sem esperança, você estava num vale de ossos secos, mas por causa dessa palavra, você segurou nessa palavra, você falou assim, eu vou perseguir essa palavra. Amém? Então eu quero que você entenda, através desse texto de Ezequiel, o quão poderoso é uma palavra profética. Mas essa palavra ela tem que ser genuína, ela tem que ser de fato inspirada por Deus. Aí Deus vai falar, abrirei as sepulturas, ou seja, Deus vai intervir aonde ninguém mais pode, porque Ele é o dono da vida. O diabo não pode interferir na vida, mas Deus pode interferir no dom da vida, porque Ele é o criador da vida. Então Ele fala, abrirei as sepulturas, certo? Porém em vocês o meu espírito, ou seja, eu vou dar olha a promessa de Deus, eu vou colocar a minha presença em vocês, eu vou dar o meu espírito sobre todos vocês, sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Então, quando a esperança morre numa cidade, no ministério, no lugar, no coração de uma pessoa, o profeta ele tem a habilidade que vem direta de Deus de despertar o destino profético. Por isso que eu quero ensinar vocês que o profético ele anda colado na palavra de conhecimento, porque a palavra de conhecimento ajuda a abrir o entendimento daquela pessoa, daquela mulher que está recebendo a palavra, que é Deus que está falando ali, porque Deus vai revelar coisas ocultas daquele coração, que somente às vezes aquela pessoa, ou pouquíssimas pessoas sabem, e aquela pessoa vai falar, meu Deus, como que essa pessoa sabe disso? E isso dá margem para essa pessoa se abrir para uma palavra profética e crer naquilo de todo o coração, amém? Então quando a esperança morre, a identidade de alguém está enfraquecida ou está abalada, uma palavra profética tem um poder muito grande de ressurreição. Ressurreição ministerial, ressurreição conjugal, ressurreição profissional. Então, quantos de nós muitas vezes estávamos desanimados e Deus usou um profeta para falar? Amém? Então a gente precisa entender, toda restauração, essa passagem nos ensina que toda restauração a nível profissional, a nível de identidade, a nível, em qualquer lugar, ministerial, ela tem que ser primeira espiritual. Se Deus não ressuscita a esperança do teu espírito, a esperança da tua identidade, não tem como você viver aquilo que Deus ortogou sobre a sua vida, tá? Agora vamos aqui no 15. Recebi essa mensagem do Senhor, filho do homem, recebi outra mensagem do Senhor, filho do homem, pegue um pedaço de madeira e grave nele estas palavras. Isso representa Judá e suas tribos aliadas. Depois pegue outro pedaço de madeira e grave neles estas palavras. Isso representa Efraim e as tribos do norte de Israel. Agora, segure-as juntos de sua mão, como se fossem um só pedaço de madeira. E olha só,
Presta atenção aqui. Deus, além de pedir para Ezequiel profetizar, agora nesse segundo trecho, aonde ele está falando, outra mensagem do Senhor veio sobre mim. Deus está pedindo para ele fazer um ato profético. Olha isso aqui. Deus está pedindo para ele um ato profético. Quando seus compatriotas lhe perguntarem o que isso significa, digam: assim diz o Senhor soberano. Pegarei Efraim e as tribos do norte, suas irmãs, e as juntarei a Judá. Farei delas uma só pedaço de madeira em minha mão. Então esse ato, que Ezequiel faz com essas tábuas representa o quê? Pegarei Efraim e as tribos do norte e suas irmãs e as juntarei a Judá. Farei delas um só pedaço, uma só terra, certo? Agora no 20. Em seguida, segure diante do povo os pedaços de madeira que você gravou, para que todos os vejam. No 21 agora, e transmitam essa mensagem do Senhor soberano. Reunirei meu povo de Israel dentre as nações onde foram espalhados e os trarei de volta para a sua terra. Eu os reunirei em uma só nação, nos montes de Israel. Um único rei os governará, e não serão mais divididos em duas nações, nem em dois reinos. Então a gente tinha sempre o reino de Judá e o reino de Israel, certo? E aí Deus está falando, isso aqui vai acabar. Agora vocês vão ser um só povo. Nunca mais se contaminarão com ídolos, e nem com imagens detestáveis, e nem com qualquer de suas rebeliões, pois eu os salvarei de sua apostasia pecaminosa. Então, grifa aí, que Deus os salvará da sua apostasia pecaminosa. E o que é apostasia? Quando uma pessoa renega a fé, quando uma pessoa rejeita a fé. Sim, eu os purificarei, então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Agora no 24. Meu servo Davi será seu rei e eles terão um só pastor. Mas aqui a gente observa que Davi já foi para a glória. Davi já reinou. Mas esse meu servo Davi será seu rei e eles terão um só pastor, está falando do próprio Cristo. Então, por que Ezequiel é um livro maior, de um profeta maior? Porque ele profetiza Cristo. Mas, apóstolo, por que ele não falou o nome de Jesus? Porque, queridos, Jesus foi profetizado, mas Satanás não sabia onde ele ia chegar. Satanás foi saber somente ali, no momento. Então Deus profetizou, mas Satanás, ele não tem todo o conhecimento, ele não tem toda a sabedoria, ele não tem todo o poder. Ele tem um pouco de poder, ele tem um pouco de sabedoria, certo? Mas ele não tem todo, ele não é onisciente, onipresente, onipotente. Então você vê que Deus profetiza o nome como Emanuel, Davi, mas está falando o quê? De Jesus, tá? O meu servo Davi será seu rei e eles terão um só pastor. Seguirão os meus estatutos e terão cuidado de guardar os meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó e a terra onde os seus antepassados viveram. Ele, seus filhos e seus netos viverão ali para sempre, de geração em geração. E meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Como que alguém pode ser príncipe para sempre? Se a gente vê que todos os reis, presta atenção aqui. Nós não estamos, olha o que Deus está falando. E o meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Amém? Olha que lindo. Farei com eles uma aliança de paz, uma aliança permanente. Peraí, Deus fez conosco uma aliança permanente. A obra da cruz é uma aliança permanente. A obra da cruz é uma aliança permanente. Eu lhes darei sua terra e os multiplicarei, e estabelecerei o meu templo no meio deles para sempre. E como que Deus estabeleceu o templo dele no meio de nós para sempre? Dentro do nosso espírito. A gente vai numa igreja para ter comunhão,
E eu vejo sim, existe a necessidade de estarmos congregando numa igreja, porque a igreja é um hospital. Mas uma vez que nós estamos consolidados e nós entendemos o nosso espírito é um altar, o nosso coração, amém? Sim, e eu habitarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E quando o meu templo estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu sou o Senhor e santifico Israel. Amém? Olha que texto lindo e glorioso. Aí amanhã a gente vai ler o 38, tá? Então a gente vê que Deus, quando Ele quer falar, certo? Ele usa o quê? Ele usa os seus profetas. Então, a nuvem de Deus vem sobre nós. A mão de Deus, a presença de Deus tem que vir sobre nós. E nós temos que ter o discernimento de entender o que Deus quer fazer sobre um lugar, o que Deus quer fazer sobre uma terra, o que Deus quer fazer sobre uma cidade. Amém? Para daí então nós profetizarmos o que é a vontade de Deus. Aquilo que Deus nos chamou, o quê? Para declarar, certo? Então, o que a gente aprende aqui no texto de Ezequiel? A gente aprende que antes de profetizar, Deus vai nos dar discernimento, o porquê nós estamos profetizando, o porquê Ele está pedindo para a gente declarar aquilo, certo? Então Deus aqui, Ele pede para Ezequiel profetizar. Ele pede para Ezequiel profetizar vida num vale de ossos secos e fala, esse vale de ossos secos é o povo de Israel. E Deus pede para Ezequiel fazer atos proféticos. Então, queridos, o profeta, a profetisa, eles não andam no natural. Eles têm que ser seres muito espirituais para entender muitas coisas que aos olhos de quem é natural, fala isso é loucura. Mas para que precisa juntar uma tábua na outra? Por que tem que declarar que uma representa isso, representa aquilo? Então eu quero que você entenda que atos proféticos são poderosos. O que você fala tem muito poder dentro da tua casa. Como você trata a sua casa, como você se veste, tudo que você faz, porque você carrega a glória de Deus. Para toda ação há uma reação. Para toda ação há uma reação. Então, por exemplo, ontem a gente foi visitar aqui um aquário e no final daquele aquário a gente entrou num lugar, quem aqui já foi em Ubatuba sabe, tem um aquário e no final tem um monte de lixo e rede de peixe, que é os lixos que são coletados no fundo do mar. E quando eu passei por aquele lugar, eu falei, eu repreendo todo espírito de miséria, mulambo, porque aquilo ali remete. Eu falei, sai, bate em retirada agora. Porque eu passei num túnel daquilo, certo? Então a gente não pode, queridos, tá? Depende do lugar que você vai, do lugar que... Aquilo ali pode ser um contexto profético, declarando miséria, mas eu passei por ali, vendo aquele lixo, aquela coisa, eu falei, Senhor, eu repreendo todo espírito de miséria, eu não aceito nada disso, porque era como se fosse um túnel, certo? Mas lógico, era algo simbólico, mostrando, mas nós que somos proféticos, a gente já entende que lugar profetiza, que ações de pessoas também profetizam, amém? Esses dias eu passei com a Shekinah, e aí a Shekinah, você sabe que a Shekinah é ardida, né? A Shekinah é ardida, e aí a gente foi levar meu irmão na praia para ele pescar, e aí eu soltei a Shekinah cedo, e aí o cara passou todo bêbado, né? Certo? Ele tava terminando a noite dele, e aí eu falei assim, não morde não, para ele ficar tranquilo. Aí ele falou assim, se morder, morre. Aí eu falei, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Cuidado com a sua boca. Eu falei baixinho assim, falei, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Aí ele pegou e falou, ela falou, morre alcoolizado. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Nós temos que estar muito atento o quê? Aquilo que é lançado sobre nós, sobre os nossos animais, aquilo que é lançado, ela é libertadora, Thaís, ela é libertadora. Então ela estranhou o rapaz que estava lá caindo de bêbado, passando, voltando, sei lá, indo para casa dele. E ele declarou uma palavra ruim sobre o meu animal. E eu falei, te repreendo em nome de Jesus. Cuidado, muito cuidado com a sua palavra. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que é declarado sobre os nossos filhos, o que é declarado sobre a nossa vida. Então, não escute, querido, nada e fique calado.
Você não... Apóstolo, mas eu não quero ser mal educado, mas fala, eu repreendo em nome de Jesus essa palavra. Você está pegando a palavra e você está repreendendo. Amém? Você está repreendendo essa palavra. Amém? Não aceite, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque palavras, eu tenho certeza que não era o Espírito Santo que estava naquele cara, mas era o próprio diabo. E o diabo achou uma forma o quê? De falar através daquele homem aquilo. E eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus. E muito cuidado com o que você fala. Declarei isso, amém? Então nós somos servos de Deus. Eu não vou amaldiçoá-lo, mas eu vou repreender toda a palavra. E muitas vezes, tá? Muitas vezes a gente recebe palavras e fica calado e pega aquilo, amém? E nós temos que tomar o quê? Muito cuidado, tá? Glória a Jesus. Abram comigo em Amós 3:7. Aleluia. Amanhã nós vamos falar sobre o Ezequiel 38. Abrem comigo em Amós 3:7. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Em Amós 3:7 diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus usa um mecanismo, tá, espiritual e natural para manifestar a sua glória. Então nós entendemos que Deus, ele se fez matéria natural a partir do momento que ele envia o seu filho, né? Então Jesus disse, por que ele se fez matéria? Porque Jesus disse que quem vê a mim vê o Pai, certo? Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma junção só. Então Deus se fez matéria quando ele envia seu filho, mas logo o filho é ressuscitado aos 33 anos de idade, ao terceiro dia, depois de vencer a morte, tomar a chave da morte, ele é levado, no dia 40 ele é levado aos céus. Então, Deus esteve na terra de forma natural, física e palpável, através do seu filho Jesus. Mas Deus, se a gente olhar para ele e falar, Deus é natural? Não, Deus é espiritual. Deus está na dimensão espiritual, certo? Ele interage conosco, mas ele ainda continua sendo espiritual. Consegue entender isso? Então Deus, ele interage com o mundo natural através dos seus servos, através das suas profetisas, dos seus profetas. E aí ele vai falar conosco a sua vontade para que nós possamos profetizar. Então Deus usou um mecanismo, tá, dessa interação com um ser natural, que no caso somos nós, que temos um espírito sobrenatural, porque ele soprou em nós o Espírito dele, é um compartimento santificado, onde o Espírito Santo habita, e é ali que ele fala conosco, é ali que nós temos o discernimento espiritual, de entender quando ele nos chama para profetizar sobre um vale de ossos secos. Então eu quero que você entenda, Deus nunca vai fazer nada sem antes comunicar os seus profetas, sem antes comunicar os seus servos, e Deus, ele não vai comunicar somente aos seus profetas e profetisas que têm o dom ou que têm o chamado eclesiástico de profeta de ofício. Todo aquele que tem o Espírito Santo pode profetizar, tá? Por quê? Acessa a nuvem. Então, por exemplo, por que homens e mulheres de oração que não são profetisas, homens e mulheres de oração que não têm o dom profético conseguem profetizar? Porque na hora da oração desce uma glória tão grande, uma nuvem profética vem sobre eles e eles profetizam. Então aí a gente tem história de homens e mulheres que sobem em monte, homens e mulheres, as velhinhas do coque que oram demais. Então elas acessam o quê? A nuvem do profético. Mas não necessariamente tem o dom dado pelo Espírito Santo, um dos 9, ou é um profeta de ofício. Amém? Agora abram comigo em Joel 2:28. Joel 2:28. Depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Vamos lá. Eu quero hoje ensinar uma coisa para vocês que você só vai entender por revelação. E quando você começar a estudar muito tricotomia, a hora que você colocar a tricotomia dentro do seu coração, aí Deus começa a te dar revelação. Tricotomia é o estudo do corpo, da alma, do corpo, da alma e do espírito.
Olha só, depois disso derramarei do meu espírito a toda a humanidade. Mas espera aí, se o fôlego da vida está em nós, esse também não é o Espírito de Deus? Sim. Mas esse é o Espírito que nos dá vida. Vida espiritual. Mas Deus tem o Espírito dele, que é o Espírito Santo. Amém? Deus nos dá fôlego da vida, para que nós possamos ter vida espiritual. Certo? É como se fosse a matéria-prima do mundo espiritual. Então Deus pega a matéria-prima do mundo espiritual, fôlego da vida, aonde ele faz que todas as coisas tenham vida, e dentro de nós ele coloca o que? O Espírito. E aí ele nos dá o fôlego da vida. Amém? Só que quando nós entramos na aliança que foi mencionada em Ezequiel 37, ele nos dá o seu Espírito. Então quando o Espírito Santo está dentro de nós, porque nós entramos debaixo da aliança, o Espírito que habita dentro do nosso Deus, o Yahvé, o Adonai, ele está também dentro de nós. Amém? O Espírito Santo que sonda os pensamentos de Deus, é o Espírito Santo que vem sobre nós. E aí vem falar assim, ó, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Amém? Glória a Jesus. Então, Deus, ele, E aí, essa palavra de Joel 2,28 já aconteceu em Atos. Essa palavra acontece quando Jesus ascende no dia 40, mas no dia 50 o Espírito Santo vem. Só que agora o Espírito Santo vem na plenitude. E quando o Espírito Santo vem, todo aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, que entendeu a obra de Cristo, é tomado pelo Espírito Santo. E agora, queridos, eles vão ter uma revelação pura. Eles vão ter uma transformação genuína. Mas para isso teve que uma obra ser feita muito grande, que foi através do Cordeiro Santo, do nosso Senhor Jesus. Amém? Entendem isso? Conseguem entender isso? Então todos podemos profetizar. Todos podemos profetizar. Todos podemos profetizar. Mas nem todos profetizam de forma profunda. Muitos profetizam na rasura. Outros profetizam num lugar mais mediano, certo? E tem gente, tem gente que profetiza muito superficialmente. Tem gente que profetiza muito genérico. Ou seja, profetiza palavras, mas mais genéricas. Muitos profetizam no mediano e muitos profetizam no profundo, tá? E a profundidade da profecia depende do seu nível de fé e do seu nível de edificação. Eu quero que vocês entendam isso. O nível do profético depende do seu nível de fé e do seu nível de edificação. Amém? E aí eu quero trazer o que eu falei para vocês que eu ia trazer ontem. Por exemplo, vamos supor que você vai ministrar um culto e você sentiu que Deus vai te usar no profético. Deus fala, olha, eu vou te usar no profético. Aí você se preparou talvez para um evento, para ir ministrar numa igreja, e você se consagrou. Só que, indo para a igreja, você abriu suas redes sociais. Na viagem, você não vigiou e alguém te ligou contando uma fofoca, contando um negócio e mexeu com o seu coração. E aí aquilo te trouxe um abalo emocional. Ou você se comparou com alguém, ou você viu uma coisa que você não queria, ou você se entristeceu porque soube que alguém falou mal de você. E isso contamina, queridos, a sua, vamos supor que você ia ser usado ao 100% na profecia, tá? Isso contamina o seu emocional, que aí vai fazer você ser usado 50%, 40%. E aí você fala, meu Deus, eu estava sentindo tanto fogo, eu estava sentindo tanto poder, por que não foi do jeito que eu senti? Porque você foi contaminado emocionalmente. E existe essa contaminação que acontece porque a gente não vigia. Então, por exemplo, quando nós vamos ter a conferência Global Fire, eu não fico olhando mais as redes sociais. Quem posta, geralmente, é a minha equipe
nesses dias. E quando eu posto aqui nesse meu Instagram, que é mais privado, eu posto mais a minha vida, eu posto somente algo, não fico olhando nada, nem comentário, porque eu não quero que nada venha desestruturar aquilo que eu gerei tanto e o fogo que está ardendo, porque eu preciso estar 100% para manifestar a glória de Deus. Então, um dos veículos que Satanás pode usar para nos distrair e minar o nosso emocional, por quê? Queridos, se o diabo mina o seu emocional, logo ele provoca gatilhos mentais. Porque se eu estou triste, aí o diabo consegue lançar um pensamento. Ó, você não vai conseguir ser usada do jeito que você é, porque lá o povo, isso, aquilo, certo? Então, vamos lá. O primeiro veículo que o diabo vai usar é a distração. Escreve, distração. Essa distração pode ser você ficar olhando rede social, olhando a vida dos outros, você se distrair com uma coisa que alguém falou, olha, eu preciso falar algo com você, ai, fala logo. Fala, olha, fulano, eu tô indo para um evento, ou nem responde, arquiva. Então, eu não dou voz a nada. As pessoas que chegam a mim quando eu tô ministrando, principalmente na nossa conferência, são pessoas que, entendeu? Então eu nem gosto que fica lá no backstage comigo trazendo coisa, trazendo isso, porque isso, em vez de ajudar, atrapalha, amém? A gente sabe o tanto que a gente gerou. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Imagina que você tá indo para um culto, tá? E aí Deus falou que vai te usar de forma poderosa. Aí o diabo, sabendo que você vai ativar ministérios, corações, aí de repente tem um time de intercessão dentro da igreja lá, só que tem uma das intercessoras que não está muito bem alinhada. E o diabo conseguiu entrar porque aquela mulher tem um emocional estragado. Ora tudo na igreja, mas tem esse emocional contaminado. Aí essa intercessora chegou bem em você e falou, olha, eu tive uma visão, eu tive um discernimento, tem 3 bruxas que vão estar aqui dentro. Fizeram um trabalho terrível. Agora me fala, o que isso ajuda? Nada. E isso desvalida o sangue de Jesus. E tem pessoas que não têm maturidade. Tem pessoas que não têm maturidade. Queridos, eu tenho um emocional blindado. Eu falo assim, vamos converter essas bruxas agora, em nome de Jesus. Mas tem pessoas que estão começando e não têm um emocional blindado. Amém? Então esse tipo de notícia, para mim, não me abala. Mas às vezes, saber que alguém ficou machucado, ferido, alguém da minha equipe brigou, isso aí me entristece o coração, porque eu falo que falta de maturidade desse povo. Como que esse povo ainda está nisso? Meu Deus do céu. Então, coisas que me entristecem o povo brigar entre si, isso e aquilo, né? O fulano que às vezes está conosco, líderes, enfim, ficar chateado com algo, certo? Então, por que eu estou dizendo isso para você, tá? A gente vai perdendo a paciência, pelo menos eu vou perdendo a paciência, e tem um passarinho bem ali, acho que tem um passarinho bem ali grande. A gente vai perdendo a paciência, e aí a gente vê o tanto que as pessoas não têm maturidade. O que ajuda você falar pro fulano, olha, tem um macumbeiro, vai ter um macumbeiro, ó, fizeram uma macumba contra você. A pessoa vai subir no altar, ia derramar fogo. E se essa pessoa não tem conhecimento de libertação? E se essa pessoa, né, não é da libertação? Ela pode ficar o quê? Atribulada. E falar, meu Deus, Deus ia me usar, e essa bruxa. E aí, queridos, nós, querendo ou não, tudo que nós pensamos e sentimos influencia muito no mover de Deus, querendo ou não querendo, certo? Então, as pessoas não têm muita maturidade e o diabo vai usar o quê? As pessoas que você confia. Aí você foi lá nessa igreja pregar, chegou essa irmã, aí a pastora falou, essa aí é minha intercessora. Só que às vezes essa pastora não tem nem discernimento. Então, quando você vai ministrar uma palavra, tá? Você não pode deixar ninguém chegar em você, porque se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer ali na hora. Se Deus tiver que revelar que tem uma bruxa, Ele vai fazer na hora, tá? Agora você vai armado, você vai, certo? E às vezes não tem bruxa nenhuma, tem discernimento, tá tudo errado, amém? Por que eu tô falando isso pra você? Porque essa geração tem validado muito Satanás, tem validado muito bruxo, feiticeiro. Gente, e que feiticeiros são esses que aguenta estar assistindo culto? Aguenta estar indo nos mover? Não faz sentido nenhum. Que bruxo é esse que senta na primeira fileira?
que tá ali, tá tudo que é monte. Gente, então nós precisamos ter o mínimo de conhecimento, amém? Então isso é uma coisa. Pessoas que vêm falar para você, ou por exemplo, você tá indo ministrar e alguém na sua casa tem um problema e a pessoa traz para você, então não pega seu celular, deixa para você ver o problema depois que a glória de Deus caiu, certo? Eu sei que às vezes tem coisas que são inevitáveis. O diabo, ele se levanta na tua casa, então fala para tua esposa, para o teu marido, fala, olha, a hora que eu estiver lá ministrando, eu não vou atender o celular, né? Eu não vou ficar mexendo, só me liga se for algo urgente. Por quê? Mexe no nosso emocional. Então, o diabo, ele quer te distrair. E se ele conseguir te distrair, você não vai conseguir profetizar no nível. Agora, então, o primeiro veículo que Satanás vai tentar usar é distração. Distração com coisas externas. Pegaram ou não? Distração com coisas externas. Agora, outra coisa que vai prejudicar o profético na sua vida é raiva, mágoa, ira. Então, eu sou braba. E se eu ficar triste com uma coisa, agora, brava, eu vou fazer um culto, eu me sinto bloqueada porque eu tô braba. Ainda. E aí eu tenho que me rasgar na presença do Senhor. Falar, Senhor, eu tô com raiva, tira essa raiva do meu coração. Eu tô chateada com essa circunstância. Aí eu choro, me quebranto. Aí acabou. Aí eu chorei, entreguei pro Senhor. Falei, Deus, eu tô chateada com essa circunstância. Eu tô magoada. Senhor Deus, mas eu já perdoo, eu libero perdão. E aí, ali, antes de subir para ministrar, antes de Deus me usar, eu já tiro essa nhaca do meu coração. Então não tem como você subir no altar 100% para profetizar com raiva, com mágoa, com falta de perdão, ficou chateado. E você, geralmente o diabo vai tentar se você vai ser usado com grande poder, o diabo vai dar um jeito de te chatear. E é aí que você tem que ter uma estratégia. Então, quando eu viajo para outra nação, eu falo, só se um parente meu morrer, vocês me falam, tá bom? Só se um parente meu próximo, pai, mãe, vó, irmão, irmã. Depois eu vejo o que eu faço. Tô lá na outra nação, não vou conseguir voltar. Queridos, então eu sempre viajo e falo, não me traz problema. Qualquer coisa fala com o apóstolo não traz para mim. Por quê? A gente tem que cuidar do nosso emocional. E o profeta, quando está profetizando, o emocional dele tem que se calar, porque senão ele vai profetizar errado. Senão ele vai profetizar, Deus mandou ele profetizar 1, 2, 3. Aí se ele está com o emocional desequilibrado, ele profetiza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele bota o 4, 5, 6, o 7, 8, 9. Você entendeu? Ele profetiza o que Deus mandou, mas ele acrescenta coisas que Deus não pediu para ele acrescentar. Certo? E se ele tiver com o emocional abalado, Deus mandou ele profetizar 1, o 2, o 3. Ele profetizou só o 3, ele esqueceu do 1 e do 2, que ele não conseguiu discernir. Profetizou só o 3, profetizou o 4, o 5, o 6. Ele ainda acrescentou. Não profetizou o que Deus mandou totalmente e ainda profetizou coisas que não era para ter profetizado. Então, o primeiro veículo que corrompe o nosso emocional, distração, antes. O primeiro veículo que corrompe a nuvem profética, ou seja, a nuvem profética está na casa. Você é o profeta. Deus falou que vai te usar. Mas a gente não tem controle das coisas externas. Então, como que a gente vai se cuidar nisso? Vai ministrar, avisa tua família para não trazer nada para você. Não fica olhando o que intercessor está falando, porque na hora que intercessor... Queridos, escuta uma coisa para você. Talvez igual o profeta Frederico tem as intercessoras dele, né? Eu tenho meus intercessores aqui no ministério, mas eu tenho muitos intercessores pessoais espalhados no mundo todo. Eu tenho intercessor na Europa, intercessor na Ásia, intercessor principalmente no sul do Brasil, gente que sobe monte por mim, me manda áudio, orando por mim. Quando eu estou ministrando, eu não olho o áudio de ninguém, eu não olho mensagem de ninguém. Por quê? Não adianta nada. Não adianta nada, porque o que tem que estar feito, está feito. Se eu tinha que me consagrar e me preparar, eu já fiz. O mais importante eu já fiz. Então a gente vai se cuidar do quê? Se blindar como? Não vou olhar mensagem, não vou entrar em rede social, vou avisar as pessoas que podem trazer alguma coisa para mim, vou evitar celular, e é isso. Segundo veículo que o diabo usa é minar suas emoções. Geralmente, você vai se entristecer com alguém muito perto de você, você vai ficar chateado, você vai ficar magoado, magoada, você pode ficar com o seu emocional abalado, certo? Você tem uma notícia. Então, por exemplo,
Vamos supor que você é líder de uma célula e você vai pregar e de repente uma pessoa que te ajudava naquela célula ou alguém, um filhinho espiritual que está com você, ele fala que não quer mais ficar ali e o diabo entra na cabeça dele e naquele momento ele fala, olha, eu não quero mais ficar no ministério, eu estou desligando da igreja e o nosso coração de pastor fica triste e às vezes já corrompeu o seu emocional todinho. Certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado o quê? Com esse tipo de coisa. Então, a gente vai o quê? A gente vai se blindar. A gente vai se blindar de não ver esse tipo de notícia antes de derramar o profético. Por quê? O emocional do profeta tem que estar zerado. A gente só consegue profetizar o profundo se o emocional estiver curado também. Então, terceiro veículo que o diabo vai usar contra você no profético, feridas da alma. Então, ferida de rejeição, ferida de abandono. Se você não cuidar das feridas, então o diabo, ele vai tentar te pegar nas feridas. Então o diabo, ele vai tentar minar o seu emocional. Por quê? Se você ainda não sarou de uma ferida, de uma certa forma o diabo tem alguma legalidade ali dentro. Ele pode não estar lá dentro, mas vamos supor que você teve um abuso e teve uma ferida muito grande de abuso na infância e você nunca conseguiu superar isso. E aí, bem naquele dia que você vai ser usado por Deus, o diabo começou a te lançar. Então, bem naquele dia que você foi subir no altar, o diabo começou a lançar dardos, lembrando você do abuso, do abusador, o que aconteceu na infância. E é algo que você não superou ainda. Então, querendo ou não, se o diabo consegue mexer na feridinha, ele consegue contaminar o seu emocional. Então, feridas da alma, o profeta ele precisa estar curado emocionalmente, curado de toda ferida de rejeição, de toda ferida de luto, de traição, toda ferida ele precisa estar curado. Por quê? Por que a ferida da alma impede o profético fluir ao 100%? Porque feridas da alma estão num contexto de passado e o profético só acontece no contexto de futuro. Então, nós precisamos entender uma coisa. Profecia está no tempo futuro. A ferida da alma, ela já aconteceu no tempo passado. Nós não podemos coexistir em dois tempos. Nós vivemos um dia de cada vez, mas a gente vive um dia de cada vez olhando para o futuro. E essa é a forma certa de se viver. A gente pode lembrar de coisas passadas, mas isso tem que nos trazer o quê? Uma memória boa, uma memória de paz, uma memória de superação, uma memória de que Deus está conosco, uma memória de que nós vencemos. Agora, se nós estamos toda hora voltando no passado, revisitando e ficando amargurados, ressentidos, isso sim contamina. E quem dá voz ao passado constantemente não consegue fluir no futuro. Eu quero que você entenda que o futuro é um tempo, amém? É um lugar, é uma dimensão. O presente é uma dimensão presente que nós estamos vivendo e é nela que acontecem todas as coisas. E é nela que se cria o futuro, certo? E é nela que se sara do passado, mas nós não podemos viver na dimensão do passado, porque o passado ele tem que ser superado, curado. Então, primeiro veículo, distrações. Terceiro veículo, a gente precisa ter o emocional o quê? Blindado. Então, no segundo veículo, você tem um emocional curado. Só que aí o diabo quer te ferir, o diabo quer te minar, o diabo quer te entristecer. E no terceiro veículo são feridas da alma, que o diabo quer pegar e tocar. Então, depois do reset, muitos dos meus filhos e filhas espirituais mencionaram para mim, apóstola, eu saí daquele lugar de perseguição, eu saí daquele lugar de rejeição. Porque o reset, queridos, gente, que programa lindo. Olha, eu não vou fazer outro, porque foi um programa que me custou muito batalha espiritual e eu não tô afim de encarar outra batalha, mas ele tá lá, certo? Disponível para quem quiser comprar, você vai ver as imersões gravadas e tudo gravado. Mas Deus, ele resetou o nosso emocional. Ele nos curou de feridas que a gente nem sabia que tinha, amém? E aí você fica forte emocionalmente, blindado, e aí você para de chegar nos lugares e ficar achando coisas que antes você ficava achando. Agora você chega num lugar e você já sabe quem você é. Então o reset fez isso e foi algo assim, queridos, extraordinário.
Sim ou não? Então, às vezes, e aquelas orações declaradas todo dia é o que o Senhor, né, preparou para consolidar o que é a nossa mente, de quem nós somos. Então, nós temos distrações, nós temos um emocional blindado, e aí no terceiro, as nossas feridas precisam estar curadas. Nós precisamos ser pessoas tratadas. Amém? Ok? Então, para você profetizar profundamente, você tem que ter uma fé o quê? Inabalável, tá? Então, quarto, o diabo vai tentar minar a sua fé. A fé é o combustível de todos os dons, a fé é o combustível do seu ministério, a fé é o combustível de tudo no mundo espiritual. Então, a gente não tem a gasolina que move o carro, ou o diesel, então nós temos um combustível que move todas as coisas e todas as engrenagens do mundo espiritual, chamado fé. E fé é o firme fundamento das coisas que se espera, na certeza daquilo que não se pode ver, tocar, pegar, mas você tem certeza, você sabe porque você sabe que Deus é Deus, sim ou não? E aí, quando o diabo tenta minar sua fé, certo? E como que ele vai tentar minar sua fé? Muitas vezes te descredibilizando, falando que você não é tudo isso, que foi coincidência aquela vez que você foi usado. Então, o que você faz? Presta atenção. O que você... Posso ensinar algo para vocês? Quem aqui já é usado por Deus, que Deus já move, você já faz libertação? Porque Deus me chamou para um povo doido, que já está aí, né? Não é ungido a nada, mas já liberta, já profetiza e já é usado. Amém? Sim ou não? Aí, quando você vai ser muito usado, dá uma olhada na sua memória, nas coisas onde Deus já te usou. Lembra das coisas que Deus já fez através da sua vida. Volta. Se você tem vídeos gravados, às vezes você pregou, aí a igreja filmou, volta lá e veja como que Deus te usou. E aí isso vai avivar a sua fé. Vai elevar a sua fé lá em cima. Então Gente, eu sou ministrada pelas minhas próprias ministrações, porque a unção que está ali, ela não é minha, ela é de Deus. Gente, eu frito vendo as minhas ministrações. Tem vídeo que eu não consigo ver, que a unção vem, me pega de novo, me joga no chão. Amém? E quando a gente está olhando como Deus nos usou... Gente, cortou um pouquinho aqui de novo, tá? Vou voltar aqui. Então, quando a gente olha como Deus nos usou, como Deus falou através de nós, então quando você vai ser muito usado por Deus, você precisa focar no quê? Nisso. Amém? E lembra que eu falei para vocês sobre tirar as redes sociais? Não é tirar para sempre, mas é tirar assim, de você ficar tocando. Amém? Hoje, né, a minha rede social caiu para 14 minutos diário, dia. E eu já fiquei mais tempo, 2 horas e poucos. Mas essas 2 horas eu poderia estar fazendo outra coisa mais proveitosa, certo? Então caiu para 14 minutos. Então eu entro, posto alguma coisa, edito ali, ou vejo algo que edifica e saio. Então vocês precisam entrar nas redes sociais somente se for para edificar. Parem de cuidar da vida de outras pessoas, parem de se comparar. Então isso traz o quê? Muita produtividade. Então, o diabo vai tentar te distrair, o diabo vai tentar machucar o seu emocional momentaneamente, não com feridas de alma, mas com decepções, coisinha que acontece, gente que vem trazer discernimento errado. Terceiro, presta atenção, o diabo vai tentar mexer em feridas da alma que não estão tratadas para provocar pensamentos, para provocar gatilhos dentro de você. E quarto, o diabo vai tentar minar a sua fé. E ele tenta minar a sua fé te descredibilizando. Ele tenta minar a sua fé. E aí, às vezes, olha como ele tenta minar a sua fé. Lá no lugar que você vai profetizar, o povo é incrédulo. O povo tem uma resistência com o sobrenatural. Para que você escuta uma coisa dessa? Mas você tem que rebater essas palavras. Você tem que falar assim, irmã, pastora, mas eu carrego a nuvem do sobrenatural. E quando ela chega, Deus abre atmosferas. Eu carrego a atmosfera de Deus. E quando eu chego num lugar, a nuvem de Deus chega na frente, quebrando toda a resistência. Então, e por que pessoas às vezes não têm discernimento e acabam falando coisas que atrapalham? Então, a gente, não pode trabalhar para Satanás. E eu vejo que tem muita gente trabalhando para o diabo.
Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. O diabo não consegue ficar onde tem alegria, onde tem otimismo, ele não consegue ficar. O diabo só tá onde tem medo, aonde a gente dá voz pra ele, aonde a gente fica falando que ele é forte, que ele é isso. Então, nós precisamos interceder e profetizar, crendo que Deus já fez. Amém? E é sobre isso. A gente sabe que existe obra de feitiçaria, a gente sabe que existe tudo isso. Sabe ou não sabe? Mas você vai dar energia para isso? Não, você não vai dar energia para isso. Você vai falar, Deus está me dando mais autoridade, Deus está me dando mais poder, Deus está me dando mais intimidade na presença dele. Amém? Então, há várias coisas que podem interferir, presta atenção, a nuvem do profético, tá? Agora, então quando você vai subir, quando nós tivermos a escola profética, eu vou trazer uma coisa para vocês que eu só posso falar na escola profética, certo? Sim, a nuvem profética pode ser bloqueada pelo anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja? Vamos supor que, a não ser que Deus tome realmente aquela pessoa, mas vamos supor, você foi convidado para ir ministrar numa igreja e esse pastor, essa pastora ficou meio enciumado de você, vendo que você é tão usado. E aí, quando você subiu ali, ele falou, não, Deus, aqui não vai ser usado desse jeito, não. Eu não dou autoridade para fazer isso aqui. E Deus confiou a você a autoridade para estar à frente daquela obra. Então, quando chega um homem de Deus, você fala, olha, você tem toda a autoridade para ser usado aqui. Que o Espírito Santo manifeste aquilo que ele quer. Mas se no meu coração, eu travo, eu gero uma resistência no mundo espiritual. Porque Deus me constituiu pastor ou pastora daquelas ovelhas. Você tem noção o que é isso? Amém? Então, se o coração de um líder onde você vai pregar é travado, ou ele está enciumado, ou ele não gosta do que você carrega, ele se fechou, certo? Ele vai travar o céu. Amém? E o que você vai fazer? Você não vai forçar. Você vai usar. Você vai ser usado na medida que o Espírito Santo quer. Certo? Então, tem lugares que não se aceita o profético. Tem lugares que não se aceita. Então, eu só vou dizer uma coisa para você. Ore sempre para aceitar um convite. Porque se for para você ser oprimido por um homem que não concorda com aquilo que você carrega, por que você vai ministrar nessa igreja, criatura? Eu já recebi convite para ministrar em igrejas que o pastor falou, só não faz os demônios manifestar, não faz o povo cair, faz só cura interior. E aí eu virei para esse pastor da Assembleia de Deus, tá? Até vergonhoso falar isso. Falei, pastor, já fez libertação? Você jejua? Falei, pastor, isso aí não controlo, não. Quando eu vi, a pessoa pode endemoniar. Ministrando unção, a pessoa pode demoniar. Então, queridos, já venceu minha hora, gente. A gente precisa ter muito cuidado, porque quer profetizar profundamente, tem coisas que você precisa cuidar muito, tá? Aí amanhã eu vou ensinar uns exercícios para vocês, certo? Para você não sair da nuvem. Então vamos supor que Deus vai te usar para profetizar. Você não pode sair da nuvem. Você não pode se distrair. Então amanhã eu vou ensinar vocês. Amém? Glória a Jesus, tá? Amo a vida de vocês. Tinha mais coisas para falar, mas não vai dar tempo. Mas amanhã nós continuamos falando do profético. Amanhã é Ezequiel 38, tá? Hoje eu tenho um alinhamento com toda a liderança da Global Fire. Você que é líder da Global Fire, não perca, tá? Eu conto com a presença de todos vocês. Hoje o bambu vai chiar. Alinhamento no ministério, o povo já fica assim. Vai ter um alinhamento genuíno. Amém? Então vocês se preparem. Liderança Global Fire. Hoje tem alinhamento. Beijo. Amo muito vocês.